estamos no pico do olho d'água, mais uma noite fria. Estamos aqui para determinar a sua vitória. Quero dizer para você uma coisa, não tenha medo. Não tenha medo. O diabo é especialista em colocar medo. Porque quando a pessoa fica com medo, ela não toma a atitude que ela tem que tomar. Ainda que ela faça uma coisa, ainda que ela faça o sacrifício, ainda que ela ponha uma oferta no altar, ainda que ela, participe das coisas da igreja, ela não vai participar com toda a força. Ninguém com medo faz algo extraordinário. Ninguém com medo faz algo bom. Tudo que é feito com medo é feito sem força. Tem até uma palavra que diz, lá em 1 João, se eu não me engano, capítulo 4, que diz que o amor verdadeiro, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quer dizer, quando a pessoa ama de verdade, ela não tem medo de se entregar. Assim, da mesma forma, foi o próprio Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para que houvesse salvação, para que o mal fosse destronado. Então, se você ama a Deus, se você ama realmente fazer a vontade de Deus, você não tem medo de dar o que Deus está pedindo. Você não tem medo de fazer o que Deus está determinando fazer. Você não tem medo de atender a voz da sua fé, a voz de Deus, a direção que o Espírito Santo dá através de nós pastores. Você não tem medo. E é isso que eu quero que você pense, que você viva. Não viva com medo. O diabo coloca sentimentos, coloca medo, coloca situações difíceis. Sabe para quê, minha amiga? Para você não fazer o que Deus quer que você faça. Imagina se Gideão tivesse medo, hein? Você vê, Gideão estava fora da caverna. Quer dizer, o único que não tinha medo foi o único que Deus apareceu. Todo mundo com medo, enfiado dentro das cavernas. Por causa do medo dos povos do Oriente, dos amalequitas, dos midianitas. Mas Gideão não estava com medo. Tanto é que ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. Quer dizer, o Senhor é com quem é valente. E é valente quem apresenta a vida, quem coloca a vida em risco. Como Elias. Elias não teve medo de subir no monte. Elias não teve medo. Ele subiu no Monte Carmelo contra 850 profetas de Baal, profetas macumbeiros. Podemos dizer assim, 850 bruxos. Se Elias não tivesse a resposta de Deus, então certamente ele ia perder o pescoço naquele dia. Os profetas de Baal, os bruxos, podemos dizer assim, iriam matar Elias. Mas Elias não teve medo. Sabe por que ele não teve medo? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. E a coragem de Elias era tão grande, sabendo o sacrifício que ele ia fazer, que ele começou a chacotear com os macumbeiros. Começou a tirar onda, começou a zoar com eles, é verdade. Começou a zombar. Elias zombava dos profetas de Baal, a ponto de falar, invoca a Deus, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está no banheiro, quem sabe ele viajou. Quer dizer, olha o que o sacrifício verdadeiro produz uma certeza absoluta, você não tem medo de perder, porque você sabe que Deus vai honrar. Eu quero dizer a última coisa para você antes de orar, quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. Sabe, você tem um sonho de realizar, de conquistar muitas coisas. Você tem um sonho a ser realizado. Mas se você fica com medo de não dar certo, aquilo que Deus está pedindo para você colocar no altar, então você já perdeu. Você já perdeu porque vai perder, porque o diabo não vai deixar impune. Quem não dá para Deus acaba dando para o diabo. E quando você fizer alguma coisa também não vai dar certo. Então, o que temos que fazer, não podemos fazer com medo. Então eu vou fazer a oração para você agora, para que Deus venha te dar a vitória, tá bom? Então feche os seus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua poderosa presença. Te pedimos que o Senhor venha amarrar o espírito do medo, meu Pai, que tem acorrentado a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha amarrar os espíritos que têm acorrentado a vida dessa criatura, que tem feito ela viver com medo de tudo, com medo de dar um passo à frente, com medo de tomar uma decisão, com medo de obedecer a Tua palavra. Ela tem receio do que pode acontecer, tem receio do que a família pode pensar, do que fulano pode falar, do que fulano pode fazer, mas nós, meu Pai, não temos medo. Não, aqueles que estão contigo não tem por que temer, meu Pai.
É o que está escrito, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam, meu Pai. Então é isso que nós determinamos. Abençoe essa oração que nós vemos descer desse monte com mais uma resposta para o teu povo, com mais uma resposta para essas pessoas que precisam ter suas vidas mudadas. Nós não estamos aqui brincando, a gente não veio aqui a passeio. Tem gente sofrendo enferma, tem gente sofrendo, meu Pai, com câncer, com vírus da AIDS, com diabetes, com tanto monte de problema. Tem gente, meu Pai, passando uma situação de vergonha, humilhação dentro de casa, com uma vida financeira amarrada. Então venha, poderoso de Israel, se manifestar para amarrar o espírito do diabo e para trazer a vitória ao teu povo. É isso que nós determinamos, meu Pai. E determinamos a vitória do teu povo. Seja o teu povo abençoado. E as pessoas que estão na fé da Fogueira Santa com a gente sejam vitoriosas, através da fé. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, nós temos uma visão. E eu tenho certeza que essa visão vai se cumprir. Deus está conosco. Deus está conosco. Tem até pessoas aqui orando aqui no monte, que é um lugar de consagração. Eu tenho certeza que nós estamos descendo daqui com a sua vitória. Agora, eu não tenho medo de falar para você, coloca toda a sua força que Deus vai te honrar. Não tenha medo de obedecer.